Boa tarde. Há informações sobre um incidente marítimo a norte da Ilha da Madeira. Esta sexta-feira, um incêndio terá deflagrado a bordo de uma embarcação de bandeira espanhola a cerca de 100 milhas náuticas a nordeste da região. De acordo com o que o Diário de Notícias da Madeira avança na sua plataforma digital, um navio patrulha da Marinha Portuguesa já foi mobilizada para proceder ao resgate dos tripulantes da embarcação. Até ao momento, encontram-se numa balsa salva-vidas, aguardando a chegada das equipas de salvamento. Ainda segundo informações recolhidas, há registro de pelo menos um ferido entre os tripulantes, que deverá receber assistência assim que for assegurado o seu desembarque. Contactado pelo Diário, o capitão do Porto do Funchal limitou-se a informar que um comunicado oficial será divulgado mais tarde. Tentámos também obter esclarecimentos junto da Força Aérea Portuguesa, mas até ao momento não foi obtida qualquer resposta. Este é um assunto que a TSF irá acompanhar nos próximos blocos informativos. O turismo na Madeira continua em alta. No mês de julho foram registados 245 mil hóspedes que deram origem a 1.318.000 dormidas em alojamentos turísticos da região. A hotelaria concentrou a maior parte, com cerca de 876 mil dormidas, enquanto o alojamento local somou mais de 400 mil. O turismo em espaço rural ultrapassou as 28 mil. Entre os principais mercados emissores, Portugal liderou, com mais de 267 mil dormidas, ultrapassando o Reino Unido, que registrou cerca de 197 mil, e a Alemanha, com 195 mil. Seguem-se a França, com 112 mil, e a Polónia, com 89 mil. Nos primeiros 7 meses do ano, a Madeira já recebeu mais de 1.400.000 hóspedes, responsáveis por 7.300.000 dormidas. Em termos de receitas, o setor alcançou em julho 97 milhões de euros em proveitos totais, dos quais 72 milhões correspondem a alojamento. No acumulado de janeiro a julho, o setor já arrecadou mais de 500 milhões de euros, sendo 362 milhões referentes apenas a aposento. Ficou em prisão preventiva o homem de 35 anos que, na madrugada do passado domingo, agrediu violentamente a mulher em Machico na presença do filho menor. O arguido, bombeiro de profissão, foi presente ontem a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira. Deu entrada por volta da 1h30 da tarde e esteve a ser ouvido pela juíza Sara Real Martins entre as 2 e as 6h30. No final, foi-lhe decretada a medida de coação mais gravosa prevista na lei, prisão preventiva. O arguido está indiciado por 2 crimes de violência doméstica agravados e fica ainda proibido de contactar com os ofendidos, seja de forma direta ou indireta. Antes de ser transportado numa viatura descaracterizada para o estabelecimento prisional do Funchal, na Cancela, os pais foram chamados ao tribunal para se despedirem do filho. À porta do tribunal, a PSP também montou um perímetro de segurança, impedindo que alguém se aproximasse do edifício. Um caso que gerou indignação e revolta em toda a região e em todo o país e que reacendeu o debate em torno da violência doméstica na Madeira. Com prisão preventiva decretada, o agressor vai aguardar julgamento atrás das grades, uma medida de coação que seria a mais natural de todas, tendo em conta o alarme social. Pelo menos é essa a opinião do advogado Rogério Alves. Aqui, claramente, o tal alarme social. Isto é, depois de toda a gente ter visto o que viu, toda a gente viu. E não foi posta em causa a veracidade daquelas imagens. Não vamos dizer que é a inteligência artificial que produziu ali um episódio de violência falso. Não, aparentemente, aquilo corresponde à realidade e as pessoas viram uma agressão violenta, reiterada, bárbara, à frente de uma criança, de um menor que, aliás, tentava evitar essa agressão. Portanto, uma coisa chocante, quer pela sua violência, quer pelos intervenientes, quer pela reiteração. E, portanto, o Ministério Público promoveu, e o juiz entendeu, que
apesar de, provavelmente, se houvesse um sistema de vigilância eletrónica que impedisse aquela pessoa de sair de casa, isso não cumpriria a função do alarme social, ou seja, da prevenção do alarme social que foi transmitida à população e a todos nós por aquelas imagens. E, portanto, o juiz acabou por optar pela medida mais radical para transmitir também um sinal à sociedade de que, entre as duas medidas possíveis de privação da liberdade, optou pela mais dura e pela mais violenta, um bocadinho à escala, à medida e em correspondência à brutalidade, à violência da agressão e ao choque que provocou no espírito das pessoas. Em declarações à CNN Portugal, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados explica também o porquê de a juíza não ter acedido ao pedido da advogada do bombeiro que solicitou, como medida de coação, prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Porque, apesar de tudo, na obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, há uma maior possibilidade de a pessoa ser visitada, da pessoa ser contactada. Então foi-se para a visão mais radical, mais brutal, para um isolamento. Aliás, foi acumulada com a prisão preventiva a medida de proibição de contactos. Isso não é muito comum, contactos com as vítimas, etc. Isso não é muito comum na lei processual penal portuguesa, mas é permitido por uma lei específica relativa ao crime de violência doméstica e ao apoio, uma lei que, ao fim e ao cabo, aglomera, congrega matérias que têm a ver com o apoio às vítimas, com as casas de abrigo, com as medidas a tomar de proteção, com as medidas de coação a aplicar, e esse diploma permite acumular a prisão preventiva com a proibição de contactos. Proibição essa que é amplíssima. O contacto não pode ser feito nem por interposta pessoa, nem pelo telefone, nem por mensagem. Portanto, vedar, blindar aquelas pessoas ao contacto com o agressor. Rogério Alves garantiu também que as imagens de videovigilância vão ser utilizadas como prova para julgar um crime que é punível até um máximo de 8 anos. Quem o diz é o advogado Miguel Matias. Este crime, o crime de violência doméstica, é um crime que tem uma pena de prisão que vai até 5 anos normal. Esses 5 anos, que é o regime regra, portanto, o normal, dito assim, dentro do que é a normalidade. Portanto, há aqui uma agravante e, neste caso, para justificar a prisão preventiva, naturalmente, que é superior a 5 anos, pode ir até aos 8 anos, portanto, o facto de ter sido uma agressão violenta e ter sido uma agressão na presença do menor. À SIC Notícias, o advogado queixou-se das penas em Portugal. Urge discutir muito as penas em Portugal. Nós sabemos perfeitamente que Portugal é um país de brandos costumes. Nós sabemos também, e tem sido uma discussão muito aturada, portanto, pelo menos há uns anos era. Eu agora não vejo os políticos muito interessados em legislar em matéria penal, porque não há casos que os envolvam. Normalmente eles só legislam. Em Portugal, infelizmente, só se legisla na sequência de processos. E processos que envolvam ou políticos ou que sejam mediáticos. E, portanto, nesse sentido não tem sido discutido essa questão das penas. Discute-se muito, por exemplo, até aos 25 anos, se são suficientes para determinados crimes bárbaros que acontecem. Tem havido também, do outro lado, quem diga que Portugal é um país que não registra grande violência comparativamente com outros países, nomeadamente europeus. Ora bem, no caso da violência doméstica não é assim. A violência doméstica tem vindo a crescer em Portugal. Temos assistido muito a violência e a um crescimento de violência no namoro, de casos de violência no namoro, portanto, de jovens, o que é surpreendente. E temos assistido também a um crescimento de violência de filhos a pais. Ficou em prisão preventiva o homem de 35 anos que na madrugada de domingo agrediu violentamente a mulher em Machico, na presença do filho menor. Uma equipa de ortopedia de Coimbra, que estava prevista para operar doentes com problemas de coluna no Hospital Dr. Nélio Mendonça, acabou desconvocada à última da hora. A decisão surgiu depois de o Serviço de Neurocirurgia protestar junto da direção clínica do César Ramo, alegando que as cirurgias à coluna são da exclusiva responsabilidade dos neurocirurgiões do hospital. Os médicos de fora acabaram por não viajar e os doentes, que deviam ter sido operados na segunda-feira, continuam à espera sem nova data marcada.
A vinda de médicos do continente para reforçar equipas na Madeira não é novidade, sendo prática comum em várias especialidades no âmbito do Programa de Recuperação de Cirurgias. No entanto, esta teria sido a primeira vez que ortopedistas viriam para intervir em casos da coluna. Segundo fonte interna, a equipa de Coimbra tinha experiência e autorização para avançar, mas desta vez a oposição da neurocirurgia e o regulamento interno do César Rame falaram mais alto. Temos pessoas extremamente capazes de fazê-las aqui sem ajuda externa. E era um contrassenso e ia de encontro à nossa própria dignidade e sabedoria vir alguém de fora para fazer o básico que nós fazemos, percebe? Era a mesma coisa que eu, que começar a querer fazer ombros, joelhos e ancas. Está a perceber? Portanto, a unidade de coluna foi criada já há uns anos atrás e pertence à neurocirurgia. O regulamento interno assim o diz. Pedro Lima, diretor do Serviço de Neurocirurgia, lembra a este propósito que só os neurocirurgiões é que têm o direito de operar coluna. Nós fazemos toda e qualquer cirurgia à coluna, que seja tumoral, que seja infecciosa, que seja degenerativa, que seja traumática, situações complexas sem ajuda externa. Agora, não foi o Dr. Pedro Lima. O Dr. Pedro Lima, como diretor da neurocirurgia, acha que é uma aberração precisar de ajuda externa a cirurgias que nós fazemos aqui autonomamente já há muitos anos, de grau de complexidade extrema. A unidade de coluna é uma unidade que pertence à neurocirurgia. E a questão das listas de espera é um fadiver, ok? É um não assunto, porque se eventualmente me derem mais tempos operatórios, vamos operar mais colunas. A última lista de espera, divulgada em 31 de dezembro de 2024, dava conta de que havia 988 doentes à espera de operação em bloco operatório na neurocirurgia, um aumento de 10% face ao ano anterior. É este o tema que faz manchete no Diário. O secretário-geral do Juntos pelo Povo, Elvio Sousa, acusou hoje o Partido Socialista de inércia e paralisia no processo da audição parlamentar sobre o caso Cortel. Elvio Sousa afirma que o PS é responsável pela demora e critica a falta de ação da Comissão, acusando os deputados de tratar o Parlamento como se estivesse de férias. O JPP que quer ouvir no Parlamento vários nomes. À Presidente da Câmara do Funchal, ao Vereador com o Pelouro do Urbanismo e Ordenamento do Território, ao Vereador Miguel Silva Gouveia e ao Presidente da Cooperativa da Habitação Cortel. Como todos sabeis, nós requeremos essa audição com caráter de urgência e, para quem não sabe, nenhum Parlamento vai de férias. Bom, e até à data de hoje, apesar das insistências do JPP e através de um outro pedido que foi feito a 30 de julho, ainda no período de julho, para que fosse feita uma reunião para deliberação eletrónica desse requerimento até ao final de julho, podia ser feita após o mês de julho, como é óbvio, essa comissão não fez o seu trabalho. É importante dizer às pessoas que estamos há 30 dias paralisados e responsabilizo diretamente o Partido Socialista por esta inércia, por esta falha, por esta paralisia de marcar uma simples reunião como se o Parlamento Regional fosse de férias sem assumir as suas responsabilidades de fiscalização de escrutínio. Um mês depois, o pedido ainda não foi agendado pela 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas. Arranca hoje mais uma edição da Expo Porto Santo, que promete destacar e valorizar o potencial económico da Ilha Dourada. O pavilhão multiusos do Porto Santo transforma-se assim por estes dias no centro das atenções, onde os vários expositores vão poder dar a conhecer os seus produtos e serviços. Espaço que conta com lotação esgotada. Estamos com isto completamente cheio, não temos mais hipóteses, nem mais um stand. Temos 148 stands, incluindo a gastronomia e o artesanato, e temos 61 empresas. Este é de saltar para Porto Santo, onde aqui o Porto Santo tem 24 empresas, a Madeira tem 22 e o Continente 14. Isto quer dizer que o Porto Santo tem mais empresas que a região, que a Ilha da Madeira e que também o Continente.
José António Castro, presidente da associação responsável pelo evento, sublinha que a Expo não pode deixar de existir. Este evento não pode deixar de existir no Porto Santo. Este é um evento que, como outros que estão a existir no Porto Santo, tem que continuar. Eu acho que não é preciso sequer fazermos réplicas do que se passou na Madeira. A Madeira tomou por opção agora fazer uma série de eventos para captar mais gente à Madeira. E é isso que o Porto Santo tem que fazer. Tem que se trabalhar com eventos desportivos, não desportivos, profissionais, comerciais. O Porto Santo tem que ter a mais animação. O Porto Santo tem que ter mais animação e melhorar aí uma série de coisas. A Expo Porto Santo vai abrir as portas esta sexta-feira às 5h30 da tarde e conta com a visita do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. A equipa de handball do Marítimo já está na Dinamarca, onde vai defrontar amanhã o Skanderborg na primeira mão da qualificação para o acesso à fase de grupos da Taça EHF. Antes da partida, o técnico Paulo Fidalgo estava bem consciente da dificuldade que a equipa dinamarquesa vai colocar aos madeirenses, que terão pela frente uma tarefa quase impossível de ultrapassar. Este ano calhou-nos o Skanderborg da Dinamarca. Estamos com uma presença marcantemente nórdica. O ano passado jogamos com o campeão da Suécia e este ano calhou-nos o quarto classificado da Liga Dinamarquesa. Sinceramente, e sempre com a minha lealdade do costume, por um lado, fiquei satisfeito pelo sorteio porque temos a oportunidade de jogar contra um tipo de handball de grande qualidade. A Dinamarca, como todos sabem, neste momento é campeã do mundo, campeã europeia, tem uma história e uma tradição no handball fortíssima, é a modalidade número 1 da Dinamarca. Este adversário vem muito numa linha, uma identidade de jogo muito dinamarquesa, e eu acho que é muito bom o Marítimo poder a oportunidade de poder defrontar esta gama alta de adversários. Isso motiva-me, a mim, motiva os atletas, e acho que é uma grande também fonte de desafio. Mas também, por outro lado, eu acho que este ano tivemos o fator sorte do ponto de vista competitivo, não teve do nosso lado. Podíamos, dentro dos 7, 8 adversários que nos podia ter saído em sorte, tínhamos ali 4, 5 adversários que podiam ser muito mais simpáticos. A segunda mão joga-se no Funchal, a 7 de setembro. No futebol já são conhecidos os adversários do Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga na fase de Liga da Liga Europa. A turma portista vai enfrentar em casa os escoceses do Rangers, os sérvios do Estrela Vermelha, os franceses do Nice e os suecos do Malmö. Fora, o Futebol Clube do Porto desloca-se ao terreno dos austríacos do Salzburgo, dos checos do Victoria Pleasant, dos ingleses do Nottingham Forest, do antigo treinador dos Dragões, no Espírito Santo, e dos neerlandeses do Utrecht. Já os bracarenses vão jogar na pedreira com o Estrela Vermelha, o Nottingham Forest, os belgas do Genk e os neerlandeses do Feyenoord. O Sporting de Braga terá 2 jogos fora em Glasgow para defrontar o Rangers e o Celtic, deslocando-se ainda ao reduto do Nice e do Go Ahead Eagles dos Países Baixos. A final da Liga Europa vai realizar-se a 30 de maio de 2026 em Budapeste. Ainda no futebol, o lateral direito João Cancelo regressou hoje aos convocados da Seleção Portuguesa de Futebol para os 2 primeiros jogos de apuramento para o Mundial 2026, naquela que é a primeira convocatória desde a morte de Diogo Jota. O selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, não esqueceu o ex-jogador do Liverpool e disse que esta convocatória seria de 23+1, com Cancelo a ser a única entrada em relação à lista para a fase final da Liga das Nações, ganha por Portugal.